Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje o nosso assunto a ser tratado é MMC de polinômios, ou seja, o mínimo múltiplo comum de polinômios. Então, como fazer esse exercício de MMC de polinômios? Vamos ao assunto. Então, o que seria MMC? Em polinômios, é o produto de fatores comuns ou não comuns. Então, fatores seria exatamente os elementos que acompanham a multiplicação, o produto. Comuns e não comuns. Então, comum é algo que se repete. Não comum é algo que é diferente, não tem igual. E esses fatores podem ser literais ou numéricos. E fazemos então um produto desses fatores e pegamos neles o maior expoente que ele tiver, porque esses fatores também podem apresentar potências. Então, como fica essa solução? Então, eu quero tirar o MMC de u ao quadrado v ao quadrado x e u à quarta vy. Nesse caso aqui nós temos dois monômios, mas nós já sabemos que monômios são polinômios. Então, por isso a generalização da palavra polinômios para todos os elementos. Então, escrevemos em primeiro passo o primeiro elemento que temos para resolver o MMC, que é u quadrado, v quadrado e x. O que eu faço com esses elementos? Eu decomponho eles. Mas eles são letras, tá? Então, por eles serem letras, eu não preciso fazer essa decomposição. Eu posso repetir ou não esses elementos. Eles estão representados por uma multiplicação. Então, tá aí os fatores. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o próximo. U à quarta, v e y. Eu decomponho esses elementos que estão aqui, mas como eles são literais, eu não preciso fazer isso. Eu apenas vou deixar indicados esses valores. A quarta, v e y, que também são fatores, que estão representados por uma multiplicação. Aí eu sigo a regra colocada em execução. O que é isso? Eu pego e vou fazer o MMC desses elementos. Então, são os fatores comuns. Quem são eles? Comuns é o que se repete. Então, o U é um elemento que se repete tanto no primeiro fator quanto no segundo. Depois, eu também tenho o V. Então, V também se repete. Então, eu escrevo ele. O V que eu tenho tanto no primeiro fator quanto no segundo. E os elementos que não se repetem, eu também copio. Então, eu vou pegar agora o x, e represento em forma de produto, e o y, que é o outro elemento. Agora, eu pego a execução final. Qual seria ela? Os elementos que têm o maior expoente. Foi isso que foi dito na teoria. Então, o maior expoente de u ao quadrado e u à quarta é o u à quarta. Então, eu escrevo u à quarta. De v ao quadrado e v, eu vou ter o v ao quadrado, porque esse v aqui é a mesma coisa que tivesse 1. Então, 1 e 2, o maior é o 2. Então, v ao quadrado. E os outros que não se repetem nem tem expoente, a gente deixa indicado. Logo, eu vou deduzir que o MMC é u à quarta, v ao quadrado, x e y. Esse é o MMC procurado. U à quarta, v ao quadrado, x, y. É bem simples assim mesmo. Então, é respeitar a regra, né? Os elementos comuns, não comuns e os maiores expoentes. Vamos ver um segundo exemplo. Então, aqui nós temos o MMC de x à quarta mais x ao cubo, x à quinta mais x à quarta. Então, agora sim, são dois polinômios. Eu escrevo como eu fiz no primeiro exemplo. Eu pego primeiro x à quarta mais x ao cubo e vejo o que posso fazer com essa expressão. Em primeiro momento, nós temos fatores comuns.
Então já dá para perceber que nós vamos usar a fatoração. Então, por isso, temos que ter o conhecimento de fatoração, que nós já temos no nosso canal gravado para vocês. Então, pesquisem lá, estudem um pouquinho da fatoração e aí vamos aplicar isso aos exemplos que nós temos aqui. Então, que caso seria esse dentro da fatoração? É o fator comum, é aquele que se repete. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Então, o fator comum é x, eu coloco ele em evidência. Colocando x em evidência, qual que eu tenho aqui que é o menor expoente? É o 3. Então, é o x elevado a 3 que vai ser o nosso fator comum. Agora, eu escrevo a sentença que sobrou. Quem seria essa sentença? Eu divido o x à quarta pelo x ao cubo. Divisão de potência é outro assunto que nós temos também no canal, potenciação. Procura lá no canal, regras de potenciação, como se resolve, para poder entender melhor. Feito isso, volta aqui na aula e vai entender o porquê que nós estamos fazendo essa decomposição. Então, o x à quarta dividido pelo x ao cubo, nós sabemos que vai dar x. Por quê? Na divisão de potência, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Aí a operação que nós temos aqui é o sinal de mais. Eu copio ele. E x ao cubo dividido por x ao cubo vai dar 1. Porque quando eu divido elementos iguais, o resultado é a unidade. Faço a mesma coisa com o próximo fator, que é x à quinta mais x à quarta. Ou seja, o meu novo polinômio. Também tem um caso de fatoração aqui. Então, eu vou fazer o fator comum em evidência. Coloco quem? O x à quarta em evidência. Ao colocar o x à quarta em evidência, eu divido x à quarta, x à quinta por x à quarta. E eu vou ter x. Mais x à quarta dividido por x à quarta, 1. Agora, nós vamos pensar no MMC. E o MMC, segundo a regra, são os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, fator comum aqui, ó, x ao cubo e x à quarta, é o x. Coloco o x. Com o maior expoente, quem é ele? X à quarta. Então, coloco o 4 aqui. E também tem o fator comum aqui, que é a expressão x mais 1. Coloco ela aqui. Com o maior expoente, tem expoente em x mais 1? Não. Então, fica só ela mesma. Então, eu deduzo que o MMC de x à quarta mais x ao cubo, x à quinta mais x à quarta, é x à quarta que multiplica x mais 1. Por que nós estamos estudando MMC de polinômios? Porque existem equações que são chamadas de equações fracionárias e que utilizam o MMC de polinômios. E nós temos que saber bem isso para poder resolver. Porque se não der esse passo, nós não vamos conseguir resolver as equações. Próximo exemplo. Agora, no terceiro exemplo, nós temos MMC de 36a ao cubo e 40ab ao quadrado. De novo, nós temos aqui dois monômios. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no primeiro exemplo. Então, nós vamos pegar o 36 ao cubo e decompor. O 36 dá para decompor em fatores primos. Que seria isso mesmo? Pegar o 36 e dividir. Primeiro, por 2, que vai dar 18. Por 2, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 3. E por 3, que vai dar 1. Então, nós temos aqui que o 36 é 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. E eu repito aqui esses elementos. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, multiplicado pelo a ao cubo. Fazemos a mesma coisa com o 40ab ao quadrado. Então, 40 nós vamos decompor também em fatores primos. Então, divide. Por 2 vai dar 20, por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, nós temos aqui, ó, 2 ao cubo, que são 3 números 2, e temos também o 5, que é 5 elevado a 1, mas não precisa indicar o 1. Então, nós mostramos esse produto, 2 ao cubo vezes 5. E temos aqui
no exercício o A e o B ao quadrado, que também são produtos. Agora estamos em condições de fazer o MMC. Então, como ficaria o MMC? Fator comum, não comum, com os maiores expoentes. Então, comum aqui nós temos o 2, e nós temos 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Vai o 2 ao cubo, porque tem que ser o maior. Depois nós temos o 3 ao quadrado, que só tem ele. Temos também o 5. Temos o A e o A ao cubo. Então, vai o A ao cubo, porque sempre com o maior expoente. E o B ao quadrado. Agora resolve cada um desses elementos. Então, nós temos lá 2 ao cubo, que é 8, 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5, vezes A ao cubo, vezes B ao quadrado. Então, resolução de potenciação, nós também temos assunto no canal. É um dos primeiros assuntos dados no canal. Vai até lá nessa aula, acompanha, vê como resolve, para poder ficar craque e poder vir resolver. Vejam que de novo, né, falando sempre a mesma coisa, para resolver qualquer exercício em matemática, eu preciso trazer conhecimentos anteriores. Se eu não agregar esses conhecimentos, eu não vou conseguir acompanhar as aulas. Esse é um dos motivos que a pessoa diz: ah, eu não entendo matemática, eu não sei matemática. Sabe sim, basta ter calma e paciência e dar passo por passo. A gente não sai por aí logo que nasce andando. Tem todo um processo até chegar o momento de andar. E andar não é tão fácil assim. A gente acostuma, é prática. Então, vamos ver aqui qual é a multiplicação de 8 vezes 9 vezes 5, que vai dar 360. Então, é 360 A ao cubo, B ao quadrado. Então, esse é o MMC procurado. 360 A ao cubo, B ao quadrado. Vamos para o último exemplo. Então, agora, pessoal, no quarto exemplo, olha, x ao quadrado menos 4 e x ao quadrado menos 4x mais 4. De novo, dois polinômios. De novo, nós vamos ter que usar conhecimentos de fatoração. Então, o primeiro elemento é x ao quadrado menos 4. Aqui nós temos uma diferença de 2 quadrados. Então, nós vamos ter um produto de um termo que é mais, ou seja, positivo, e de um termo que é menos, negativo. Eu tenho que extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E tenho que extrair a raiz quadrada do segundo termo, 4. A raiz quadrada de 4, 2. Então, 2. Então, fica x mais 2, x menos 2. Faço a mesma coisa com o próximo. X ao quadrado menos 4x mais 4. Aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, nós vamos ter um termo elevado ao quadrado. E o elemento aqui é negativo. O segundo elemento é negativo, logo aqui também é negativo. Então, eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e extraio a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, x menos 2 ao quadrado. Pronto, estamos aptos para fazer o MMC, que são os fatores comuns, não comuns, com os maiores expoentes. Então, nós temos aqui x mais 2 não é comum, mas eu indico o x mais 2, e tem o x menos 2, que é comum. Indico um x menos 2 aqui, com o maior expoente. O expoente aqui é 2 e o expoente aqui é 1. O maior é 2, então fica x menos 2 ao quadrado. E esse é o MMC. Então, o MMC é x mais 2, x menos 2, elevado ao quadrado. Simples assim, pessoal. E vamos fazer uns exercícios. Então, agora os exercícios. Calcule o MMC dos polinômios 4a e 6b, 4x ao quadrado, 6x e 9x ao cubo, a ao quadrado vezes a mais 1 e 2a vezes a mais 1 ao quadrado, 2x mais 2 e 3x mais 3, e x ao quadrado menos 9 e x ao quadrado mais 6x mais 9. Bem simplesinhos, é só para poder treinar e pegar o jeito
dos exercícios de como se resolvem. Peço a vocês que resolvam. Se tiverem alguma dúvida, comentem para nós, passem para nós, curtam o canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber nossas notificações e compartilhem para que outras pessoas possam ver também. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.